Louvado seja Deus. Amém. Enquanto os nossos queridos se assentam, eu vou fazer então a nossa segunda convocação. Segundo o nosso estatuto, ela deve ser feita depois de 30 minutos da primeira convocação e deve constar de um quórum de 80 membros. Nós não temos esse quórum ainda, então nós vamos deixar stand-by novamente e aí aguardar a terceira convocação daqui a 30 minutos, ok? Feito isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No livro, nós poderíamos chamar o Evangelho de Isaías, mas o livro de Isaías, abre aí a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, o capítulo 9. Livro de Isaías, capítulo 9, você conhece muito bem esse texto, Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao 7, é um texto muito famoso e é um dos prediletos para esse momento do ano, não é? Nós estamos chegando no período do Natal, entrando no mês de dezembro, do dia 1º de dezembro em diante, nos nossos devocionais na Trilha da Graça, nós fizemos um projeto de desembrulharmos juntos um presente de Deus a cada dia, um presente de Deus que Ele nos deu no Natal, a cada dia. E a ideia é pegar uma letra do alfabeto todos os dias e a partir daquela letra pegar uma palavra que represente esse presente. Então nós já vimos inúmeras palavras, A de amor, B de bondade, C de comunhão, D de dom de Deus, E de evangelho, F de fidelidade, G de glória, enfim, já vimos várias palavras, mas ali eu deixei claro que a nossa expectativa não era especular e buscar arcabouço histórico sobre a questão arqueológica da data do Natal, quando foi, quando deixou de ser, mas o mais importante era referenciar o conteúdo do Natal. O que o Natal representa para nós? O que o Natal é de fato para nós como cristãos, não é? Nós comemoramos ou usamos o dia 25 de dezembro para realçar essa data, não é? E estamos chegando no dia 25 de dezembro, já estamos próximo, vai ser durante a semana, nós não teremos o culto esse ano por motivos óbvios, os irmãos sabem, nós estamos evitando ao máximo as aglomerações, não teremos o culto no dia 25 exatamente, então hoje será o culto que eu vou convidar vocês depois para parabenizar os irmãos, dar o Feliz Natal. Estamos chegando ao dia do Natal, ao dia que nós comemoramos. Isaías capítulo 9 é um texto que nós atribuímos ao chamado messiânico, ao Messias propriamente dito. Handel, que foi um dos grandes compositores, compôs um dos musicais, o oratório chamado Messias, com base aqui nesse capítulo 9 do livro de Isaías. Mas o capítulo 9 do livro de Isaías, que vai falar, especialmente o versículo 6, que é o mais famoso, ele vai falar desse menino que nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. Ele vai usar essas 4 características de Jesus, é o versículo mais famoso, mas é importante, irmãos, nós sabermos o que está precedendo, o que prescinde esses versículos e também o capítulo 9. O que ocorre é que a partir do capítulo 7, do capítulo 7 do livro de Isaías, nós temos algo horrível acontecendo. Nós temos o povo de Israel extremamente mergulhado no pecado. Nós temos um rei que se levantou em Israel, um rei extremamente perverso, um rei extremamente mergulhado em tudo que era diametralmente oposto à vontade de Deus. O nome dele era Acás. Esse rei, para os irmãos terem uma ideia, ele sacrificava crianças no altar de ídolos. Esse rei oferecia holocaustos a outros deuses. Esse rei era um rei hediondo, era um rei prostituído, era um rei horrível. Mas ocorreu que um dia ele ficou sabendo que o rei da Síria, que estava avassalando todos os impérios vizinhos, inclusive já havia tomado Samaria, viria contra ele. Ele já havia feito, o rei da Síria já havia feito uma parceria com Efraim, e provavelmente viria contra Judá. Ele era rei de Judá, o Acás, viria contra Judá e iria exterminar Judá também.
iria acabar com o reino de Judá. Então Deus levanta Isaías, esse profeta que nós estamos lendo, ou iremos ler agora no capítulo 9, levanta Isaías e diz: diga para Acaz que a Assíria não levará Judá ao cativeiro. Diga para Acaz que a Assíria não terá vitória contra ele. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, diga a ele que não acontecerá isso. E tem mais, pode dizer para ele pedir um sinal de mim, que eu o darei. Então Isaías desfere essa palavra, essa profecia a Acaz, e a Acaz diz para Isaías: eu jamais farei isso. Afinal de contas, Acaz adorava outros deuses e ídolos dos povos. Então Acaz não fez isso, e pior, se você ler o segundo livro de Reis, no capítulo 16, ele não só deixa de buscar ao Senhor, como busca ajuda e tira os utensílios, as pratas, os ouros do templo, das joias do templo, e dá para o rei da Síria, a fim de buscar parceria contra o rei da Síria. Ou melhor, a fim de buscar uma união com o rei da Síria. Tudo isso acontece entre o capítulo 7 e o capítulo 8. Mas no capítulo 8 a coisa fica muito feia. Porque no capítulo 8 o profeta Isaías vai dizer, pela boca de Deus, que aquele povo estava prestes a uma catástrofe. Eles estavam mergulhados em densas trevas. Para os irmãos terem uma ideia, eles buscavam necromantes. Eles buscavam pessoas que consultavam os mortos. Eles buscavam só coisas horríveis. Do capítulo 8, versículo 19 em diante, vocês vão observar exatamente isso. Essa busca desse povo, por coisas que não agradavam ao Senhor. Isaías vai dizer: será que é interessante, será que é louvável buscar mortos e não o nosso Deus? Será que é louvável buscar ídolos que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, do que buscar o nosso Deus que é vivo? E aí Isaías vem mostrando a condição espiritual desse povo, o que estava acontecendo naquele tempo. Era um tempo horrível. E quando ele entra no capítulo 9, e aí sim, eu convido você para olhar no primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte: entretanto, diante de tudo isso que eles viram no capítulo 8, entretanto, não haverá escuridão para aqui estava aflita a nação. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Olha que coisa interessante aqui até o versículo 2. Deus dá um vaticínio através do profeta Isaías, uma profecia. Ele mostra o que estava acontecendo, ele traz claridade ao pecado do povo. Mas aí ele vai dizer o seguinte: a despeito de tudo isso, eu restaurarei esse povo. Eu restaurarei a sorte desse povo. Eu restaurarei a condição espiritual desse povo. É interessante que esse povo que andava em trevas viu uma luz. Esse povo não buscou a luz. Esse povo não foi atrás da luz. Esse povo não tinha uma luz em qualquer lugar. Foi Deus quem enviou uma luz. E essa luz aqui que o profeta está fazendo referência, não é uma luz que fenece a qualquer tempo. Não era a luz dos candelabros, dos 4 candelabros no templo, na festa dos tabernáculos. Não era essa luz. Não é a luz do sol, que embora apareça todos os dias, mas tem o seu período determinado. Não era qualquer luz que fenece no momento, que acaba, que se dissipa. Era a luz. Uma única luz, que o dia que a alumiou jamais se apagaria. Essa luz que Jesus se nomeou, lá em João capítulo 8, versículo 12, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim, aquelas trevas do capítulo 8 devem ser dissipadas. A luz de Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, quando alumia os caminhos de um ser humano, essa luz jamais deixa as trevas continuar em operação.
É exatamente isso que Isaías está dizendo. Essa luz virá, de modo que a morte, de modo que esse sistema trevoso, que foi inaugurado lá no livro de Gênesis, não terá mais a vez. De modo que aqueles que de fato forem afetados por essa luz, terão vida, e vida em abundância. Porque essa luz manifesta a vida e a vida do Senhor. E aí o versículo 3, tu multiplicastes esse povo e lhe aumentastes a alegria, todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos, pois quebraste o jugo da tua carga e a canga do teu ombro, que é a vara de castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Os irmãos devem se lembrar da questão lá de Gideão, quando Gideão se levantou, quando Gideão foi à luta, e ele foi à luta contra os midianitas, e ele não tinha condições nenhuma de vencer. Aliás, ele não era homem de guerra, ele amassava uvas, era isso que ele fazia. Ele não tinha nenhuma condição de vencer nenhuma batalha. Mas o Senhor se levantou com ele, e com 300 homens, ele venceu um reino que era muito mais poderoso que ele. O que Isaías está dizendo é, como naqueles dias, mas de maneira muito mais espetacular, vai se levantar um que vai alegrar o coração de vocês, porque esse povo vai se multiplicar por toda a face da terra, e agora esse povo não é mais um povo selecionado num quadrado, é um povo que vai para além das fronteiras. É um povo para além mares, é um povo que chegou na América do Sul, é um povo que chegou no Brasil, é um povo que chegou em Foz do Iguaçu, no Paraná, é um povo que chegou aqui na Primeira Igreja Batista. É o povo do Senhor, se alegre. E aí ele diz, eu quebrei o jugo. Aquele jugo que era pesado, aquele jugo de trevas, aquele jugo de Satanás, foi quebrado. Porque entrou a luz nesse mundo. Aí continua o versículo 5, porque todo calçado pesado de guerra e toda capa encharcada de sangue serão queimados e destruídos pelo fogo. O que ele está dizendo é que ele trará a paz. Aquilo que era a guerra aqui no sentido físico mesmo, vai acabar. Essa guerra, ele traz a paz, porque ele, vai dizer aqui no versículo 6, é o príncipe da paz. É Ele que vai trazer a paz sobre os seus ombros. E agora a nossa guerra, ela continua, porque é uma guerra espiritual contra o inimigo das nossas almas, mas nós temos a certeza da paz. Porque a nossa paz, a paz que existe no meu e no seu coração, quando essa luz entrou em nós, quando essa luz alumiou o nosso coração, quando esse Cristo entrou na nossa vida, é uma paz que transcende qualquer circunstância, qualquer tribulação, e eu já disse isso aqui inúmeras vezes. E agora sim, nós chegamos no versículo 6. Então, depois de ver todo esse sistema trevoso, depois de ver toda essa condição que esse povo estava, e uma condição, irmãos, muito parecida com a minha e a sua. Porque se você ler o capítulo 2 do livro de Efésios, do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver ali um quadro sombrio da raça humana. Ele vai dizer que antes de Cristo, nós andávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa vã maneira de viver. Nós tínhamos um legado dos nossos pais, e os nossos pais aqui não é apenas o pai, o avô, o bisavô, mas os pais no sentido de raça adâmica, raça caída, raça que tem o espírito teomânico, querer ser igual a Deus. Essa raça encharcou o nosso coração de maneira que nós somos pecadores até o talo. O Romanos capítulo 5 e o Romanos capítulo 6 e o capítulo 3 também, capítulo 3, 5 e 6, vai dizer que não existe ninguém. O capítulo 3 é mais incisivo nisso. Não existe ninguém que sirva a Deus do jeito que deve servir, ou que deveria servir. Ele vai dizer que todos estamos chagados, ou estávamos chagados antes de Cristo, desde o ápice da nossa cabeça até as plantas do nosso pé. Então não tem ninguém que sirva a Deus, desde o Éden. Mas agora, depois de tudo isso, olhando para o povo de Israel,
aqui nesse contexto, 700 anos antes de Cristo, porque Isaías está escrevendo mais ou menos nessa época, e o nosso contexto, antes de Cristo. Olhando para essa figuração, entra o versículo 6. E aí esse versículo 6 é o proto-evangelho, aliás, é a continuação do proto-evangelho, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. E aqui deixa eu fazer um parênteses, porque é importante essa informação, a nível de informação, mas para aplicação para o seu coração também. Um grupo de pessoas, especialmente os liberais e também os judeus, os teólogos liberais e também os judeus, atribuem esse texto aqui, o menino nos nasceu, esse texto, ao rei Ezequias. Então eles dizem que esse menino não é Jesus. Esse menino seria o rei Ezequias. Quem é o rei Ezequias? O rei Ezequias é o filho de Acás. Acás era ímpio, Acás era esse homem que eu fiz o prolegômeno para os irmãos, um homem não temente a Deus, que se desviou dos caminhos do Senhor. Então, o filho dele, que nasceu, que chamou Ezequias, era um menino muito bom. O nome Ezequias significa força de Deus. Alguns dizem Deus forte. Então eles dizem o seguinte: não, a interpretação que esse menino é Jesus é equivocada. Porque Ezequias, que nasceria de Acás, seria esse menino que estaria sendo dado. O problema é que Ezequias não cumpriu nenhuma das profecias que está descrita ou que estão descritas aqui. Embora Ezequias tenha sido um bom rei, um rei ótimo para Israel. Pecou, errou, fez algumas coisas que não agradavam ao Senhor, inclusive desagradou ao Senhor no sentido de ir em oposição ao Senhor, mas foi um bom rei em detrimento do seu pai. Teve um filho que foi o pior de todos os reis, mas ele foi um bom rei. Mas quando os liberais, ou mesmo os judeus, dizem que esse texto está se referindo a Ezequias, eles estão rotundamente errados. Porque olha o que o texto vai dizer para nós: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. Quem nos deu esse filho foi o próprio Deus, foi concedido. E aí ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Não é o governo de uma nação pequenina chamada Judá. Não é esse governo a que está se referindo. O governo que está se referindo aqui é o governo que está acima dos cosmocrátores. O que eu quero dizer com isso? É um governo que está acima de todo o cosmo, de todo o principado, de todo o potestade. Não é um governo das Nações Unidas, não é o governo da ONU, não é o governo que unifique todos os países, não. É um governo além, que transcende. O governo está sobre os seus ombros, o texto bíblico vai dizer. Isaías capturou pela revelação divina que Cristo teria esse governo. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome, o Kyrios, o Senhor, o nome sobre todo nome, o seu nome será. E aqui eu acho lindo: maravilhoso conselheiro. Num dos nossos devocionais, a letra M, nós demos a palavra maravilhoso. E nós estudamos isso aqui. Maravilhoso conselheiro é porque todo o rei, naquele contexto, tinha, junto com os seus líderes, conselheiros, homens de sua confiança. E antes de tomar qualquer decisão, ele consultava esses homens, ele consultava essas pessoas. E em consultando esses homens, ele tinha as informações. Se deveria tomar uma decisão para cá, outra para lá, enfim, tomava as decisões com base nesses conselheiros. O fato é que Isaías está dizendo que esse rei aqui seria maior do que todos, porque ele jamais precisaria de alguém para lhe dar conselho. Pelo contrário, ele é o maravilhoso conselheiro, ele que dá conselhos. Então eu não sei como está a sua vida, mas se você precisa de algum conselho verdadeiro, busque o Senhor, busque Jesus, busque na palavra. Ele tem o melhor conselho para você, o melhor conselho para a sua família, o melhor conselho para o seu filho, o melhor conselho para o seu marido, o melhor conselho para a sua casa. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. Mas ele continua: maravilhoso conselheiro, Deus forte.
Esse Deus forte aqui significa o Deus que é para além de todos os outros. Ele não é um Deus limitante, Ele não é um Deus parcial, Ele não é um Deus setorizado, assim como os deuses das nações antigas eram. O Deus do mar, o Deus da gruta, o Deus da caverna, o Deus do sol, o Deus... Não! Esse Deus é o Deus para além de todos os deuses. Esse é o nosso Senhor, Deus forte, Pai eterno. João capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que antes de todos, Ele era. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele estava lá. Ele conhece todas as coisas. Então, Ele é o Pai eterno. E, finalmente, é o príncipe da paz. Irmãos, nós estamos falando de um menino que nasceria de útero mirim, há 2000 anos atrás, na cidade de Belém, profetizada pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, muitos anos antes, numa cidade humilíssima, numa cidade réproba, numa cidade que ninguém dava valor, para ser o rei do universo. Nós estamos falando de alguém que é mais do que um enfeite de Natal. Nós estamos falando de alguém que nasceu e mudou a história da humanidade. Não só porque nós temos AC e DC. Isso é apenas um fato histórico. Essa mudança é um fato histórico. Mas o que de fato mudou na história da humanidade foi que Jesus, com seu nascimento, traz em suas asas a salvação para a humanidade. Eu não sei você, mas quando chega nessa época de Natal, que eu começo a pensar que a agenda de Jesus, a agenda do Natal já incluía a cruz, eu começo a orar e amar ainda mais o meu Deus, a adorar o meu Deus com muito mais intensidade, porque Ele fez tudo isso por mim, ainda sendo um pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter enviado Jesus Cristo para morrer por mim, quando eu era ainda pecador. Não é quando eu era bonzinho, não. Se é que eu pude em algum momento ser bonzinho. Mas quando eu era ainda pecador. E você também, quando você era um pecador e uma pecadora. Então, o Natal de Jesus é o Natal desse menino. O menino que foi nos dado. Mas não é um menino qualquer, não é uma criança qualquer, é uma criança que tem as prerrogativas do Salvador. Que Jesus seja essa expressão para o seu coração. Amém? Eu quero orar com você nesse momento, e mesmo sentado da forma com que você está, eu gostaria que você orasse nessa direção. Esse menino que nasceu, que é o rei do universo, faz sentido na sua vida? Faz sentido no seu coração? Com os olhos fechados, você pode refletir sobre isso. Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus faz tanto tempo. Sim. Mas aquilo que você fez teve significado verdadeiro e existencial? Se não teve, faça isso agora de verdade. Diga: Senhor, vem habitar comigo. Vem habitar no meu coração. Deixa a luz do Senhor entrar na sua vida. Pai, eu quero, nesse momento, colocar o meu coração, coração da tua igreja, coração do povo do Senhor na tua presença. E pedir, Pai, que esse texto, tão referenciado para momentos como esse, faça diferença nas nossas vidas. Que a vida de Jesus faça diferença nas nossas famílias. Que a história de Jesus seja muito mais do que uma história, seja muito mais do que um conto, seja muito mais do que uma fábula, seja vida de Deus
em nós. É assim, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém.